Vamos lá. Eduardo, o que a questão aborda? Um drone que ele se encontra a 60 metros do solo, ele embola no texto, mas ele diz no texto que o drone se encontra a 10 metros de um terraço que está a 50 metros do solo. E ele pergunta a razão entre a energia potencial gravitacional contida pelo drone em relação a dois referenciais diferentes. Perceba que se eu mudar o referencial, a quantidade de energia contida no objeto ela muda. Ele pergunta a energia potencial gravitacional primeiro em relação ao solo e depois a energia potencial gravitacional em relação ao terraço. E como ele muda o referencial solo e terraço, ele faz a energia potencial mudar e ele quer a razão entre essas duas energias. Aí você, peraí, se ele quer uma razão entre duas energias potenciais, a energia potencial no terraço dividido pela energia potencial no solo, aliás, é a do solo pela do terraço. Então, Eduardo, a única coisa que vai importar é a altura, não é? É. Porque a massa é a mesma, seja o referencial o solo ou o terraço. A gravidade é a mesma, seja o referencial o solo ou o terraço. Então você nota que a única coisa que vai importar aí no caso é a altura, que é a posição em relação a esse referencial. Então a observação do referencial é extremamente importante para você entender a questão. Então vamos lá. Qual é a energia potencial contida no drone quando o referencial é o solo? É a massa do drone, que eu não vou nem colocar, a gravidade local e a altura. Qual é a altura que esse drone tem em relação ao solo naquele momento? 60 metros. 60 metros. Eduardo, e qual é a energia potencial gravitacional que o drone tem em relação ao terraço? Mudando o referencial do solo para o terraço. Em relação ao terraço, é a massa do drone, que vai ser a mesma que a anterior, a gravidade, que vai ser a mesma que a anterior, mas mudou a altura porque mudou o referencial, que passou a ser apenas 10 metros. Então você nota, galera, ó, que só a modificação do referencial modificou a quantidade de energia, mudando essa razão. Então, essa energia potencial do objeto em relação ao solo, dividido pela energia potencial do objeto em relação ao terraço, 60 por 10, 6 por 1, equivale a 6. Beleza?